que o Conselho Federal de Medicina está realizando uma pesquisa para saber a opinião de médicos sobre a obrigatoriedade da aplicação da vacina contra a Covid-19 nas crianças de 6 meses a 4 anos. Nesse ano, o Ministério da Saúde incluiu o imunizante contra a doença no calendário nacional de vacinação para essa faixa etária. Para falar mais sobre esse tema, a gente conversa agora com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, que ajudou muito a gente aqui na cobertura durante a pandemia do coronavírus. Muito obrigado pela entrevista, Renato Kifuri. Em um comunicado, a Sociedade Brasileira de Imunizações, ela criticou essa pesquisa. Você pode trazer mais detalhes sobre esse posicionamento? Olá, Gustavo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CNN. É sempre um prazer estar com vocês. Nos causou muita estranheza, né? Não só nós da Sociedade Brasileira de Imunizações, como praticamente todas as sociedades já médicas e científicas se manifestaram intrigados com essa pesquisa, que não, ao nosso ver, é uma pesquisa de opinião que o próprio Conselho Federal de Medicina faz junto aos médicos para saber se eles concordam ou não, o que eles acham da vacinação da Covid na população pediátrica. Quando já há evidências mais do que robustas e praticamente um assunto pacificado da importância de se vacinar as crianças contra a Covid-19, tanto é que foi incorporada no calendário de imunizações do Programa Nacional de Imunizações, né? Então, a carga da doença é tão grande, as vacinas são demonstradamente seguras, são eficazes na prevenção, especialmente das formas graves da doença, e o questionamento junto a um órgão tão importante como o Conselho Federal de Medicina só traz desconfiança para a população, uma pesquisa que é feita com médicos de especialidades que não são afins da pediatria, da imunização, quer dizer, é difícil para nós médicos opinar sobre uma área que nós não atuamos, né? Eu não tenho condições de opinar, Gustavo, sobre estentes cardíacos, próteses ortopédicas, cirurgias robóticas. Eu sou um pediatra infectologista. Então, o CFM deveria, ao nosso ver, ouvir os especialistas, aliás, as sociedades científicas se colocaram à disposição, do que criar polêmicas em cima de um assunto, criando novamente, dando espaço para aqueles que são negacionistas, como foi com a cloroquina, como foi com a ivermectina, agora querer discutir, nessa altura do campeonato, em 2024, se devemos ou não utilizar vacinas da Covid. Infelizmente, é lamentável. E, doutora, a gente já viu tanta fake news a respeito desse assunto, tantos problemas em relação a isso sendo divulgadas e agora colocando em xeque a questão da vacinação também causa muita preocupação. Eu gostaria que o senhor destacasse a seguridade da vacina, se realmente ela é segura, e falasse os motivos para a gente, e também a importância de que seja um hábito a partir de agora a inclusão dessa vacina no calendário nacional de vacinação das crianças. Olha, Gustavo, nós tivemos uma mudança no padrão da Covid, se você lembrar, há anos atrás, no começo da epidemia, quando nós já estávamos aqui e reportando cerca de quase 5 mil óbitos por dia de Covid-19. Passamos dos 4.500 óbitos, quase 5 mil óbitos por dia de Covid-19, numa era sem vacinação, onde a gente conhecia pouco da doença, e a doença se alastrava de maneira muito importante, com formas muito graves entre todos da população, com uma predileção maior entre os idosos. O que fez a Covid mudar o seu perfil de gravidade durante esses 3 anos foi a imunidade populacional, ou seja, o número de doses, 80% da população brasileira acima de 5 anos tem pelo menos 2 doses. Acima de 16 anos, praticamente 90% da população brasileira tomou ao menos 2 doses. Então, a vacinação em massa reduziu o risco de gravidade da doença. Claro, associado ao que nós chamamos dessa imunidade híbrida. A gente se expõe diariamente ao vírus, reforça a nossa imunidade com essa exposição e a Covid, assim terminam as pandemias, acaba sendo uma doença mais endêmica, onde uma imunidade populacional, infelizmente, à custa de mais de 700 mil óbitos, se instala e muitos desses óbitos poderiam ser muito evitados se nós tivéssemos uma vacinação mais anterior. Mas o momento atual faz com que nós tenhamos hoje uma população mais imunizada e com isso com risco muito menor, exceto em 2 situações, que são os extremos das idades, Gustavo. O idoso responde mal a 2 a 3 doses de vacina, tem uma imunidade frágil, e as crianças que nasceram nos últimos 2, 3, 4 anos, não só não receberam vacina, como também não se expuseram ao vírus que diminuiu muito sua circulação nos anos recentes.
Então, se alguém virgem de exposição à imunidade ao coronavírus, são as crianças. E não é à toa que justamente essa população menor de 1 ano, onde a gente concentra as maiores taxas de hospitalização por Covid, estão nos menores de 1 ano de idade, semelhante aos maiores de 80. Então, evitar uma doença que pode levar seus... Olha, nós tivemos 135 mortes de crianças menores de 5 anos em 2023. Para quem acha que isso é pouco, não é normal criança morrer previamente saudável, metade delas não tinha nenhum fator de risco. Nós tivemos milhares, 5.000 hospitalizações dessas crianças. Criança não é para estar dentro de hospital internada, não é para desenvolver sequelas como Covid longa. A doença hoje é evitável. É a doença infecciosa que, infelizmente, ainda leva a mais hospitalizações na pediatria, como prevenível por vacinas do que a gente tem. Então, nós temos razões de sobra. E os dados de segurança, que você bem me perguntou, são fartos na literatura, mostrando que os efeitos colaterais são comuns e muito semelhantes às demais vacinas do calendário infantil, né? A mesma reação que a gente tem com gripe, com pneumonia, com meningite, que ninguém hesita em vacinar seu filho. As vacinas da Covid eventualmente podem dar efeitos colaterais, mas ficam aí espalhando nas redes sociais que morrem crianças ou que têm problemas graves. Não há nenhuma morte de crianças no Brasil relacionadas à vacina Covid. Então, você que está nos ouvindo em casa, essa informação é importantíssima. As vacinas da Covid-19 não levaram nenhuma criança ou adolescente ao óbito no país desde que começou a aplicar, com milhões de doses aplicadas. Então, é uma vacina extremamente segura. E fake news mata. A gente viu agora nesse relatório recente, né, doutor, sobre a utilização da hidroxicloroquina durante o processo da pandemia do coronavírus, que levou muitas pessoas a óbito. E aí a literatura médica já aponta, a hidroxicloroquina não tem efeito nenhum para fazer as pessoas se recuperarem da Covid-19. Por isso que a informação é sempre importante. Muito obrigado pela entrevista, Dr. Renato Kifuri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, ajudando aqui a esclarecer a importância da vacinação infantil contra o coronavírus e a desmentir fake news, porque fake news mata. Obrigado, doutor.